ela é material. Se eu fosse pensar e tomar uma decisão sobre essa entidade, eu ia pensar 2 vezes, por exemplo, a fornecer crédito para ela, ou contratar um serviço dessa entidade. Então, a materialidade aqui, nesse mundo das demonstrações financeiras, ela está muito ligada a isso. Se a omissão, se a distorção, né, ou obscuridade sobre esse evento ou essa transação, ela fosse impactar a decisão que eu vou tomar de avaliação sobre aquela entidade, ok? Então, a escolha dos níveis de materialidade para execução dependerá do risco de detecção de distorções relevantes. Então, quantos maiores forem os riscos de detecção, menor será o nível de materialidade para tamanho maior de amostras, controles ou procedimentos substantivos e vice-versa. Que ele está tratando aqui de uma questão dessa materialidade e de como eu comprovar aí os riscos de detecção sobre essa materialidade. Então, ele traz aqui dois conceitos básicos, né? O primeiro é o teste de controle, em termos desses procedimentos, falando aqui de procedimentos de auditoria financeira. O que é o teste de controle? Procedimento de auditoria planejado para avaliar a efetividade operacional dos controles. Tá? Isso aqui era questão típica de prova de concurso de auditoria de tribunal, né? Quais são os 2 tipos lá, testes de controle e testes substantivos. Tá? Então, o famoso teste de controle. Teste de observância. Teste de observância isso, também chamado. Isso aí. Os testes de controle, eles vão fazer o quê? Avaliar a efetividade operacional dos controles na prevenção, detecção e correção das distorções relevantes das informações do balanço. Então, esses testes são necessários quando a avaliação de riscos do auditor inclui expectativa de efetividade operacional dos controles, o que exige testes desses controles para sustentar a avaliação de risco. Isso. Tá? Eu vou testar lá para se aqueles controles estão efetivamente mitigando os riscos. Tá? Então, e os procedimentos substantivos, por si só, não fornecem evidência de auditoria apropriada suficiente, que exige teste de controle para obter evidência de auditoria sobre a sua efetividade operacional. Teste de controle aqui, ó. Ele dá os exemplos aqui, ó. Despesa de viagem, funcionário se ele paga com taxas incorretas. Então, a verificação aqui, independente da aplicação das taxas estabelecidas. Taxas de reembolso, pagamento de despesa de viagem aprovado pelo governo. Para solicitação de viagens processadas por um funcionário. Procedimento de teste de controle. Inspecionar solicitação de reembolso, pagamento de despesas de viagem em busca de evidência da realização de verificação independente. Afirmação na demonstração contábil. Precisão. Verificar se as taxas de reembolso e pagamento de despesas de viagem foram aplicadas corretamente. Vamos ver o teste substantivo aqui, que é o segundo tipo. Vamos direto, que é 3,5, né? 3,5 aqui, mas a gente para. Acho que essa parte de financeira está finalizando, a gente fica nela. Para aqui na coleta de evidências. Tá? É 3,25, né? Monitoria? Ei, coisa boa. Gente, agora sim, vocês querem o título sem esforço, pessoal? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Ó, eu vou contar para vocês, ó, para fazer minha tese, eu fiquei 7 meses virando noite, trabalhando no outro dia, cara. Foi igual o zumbi eu ia, mas é isso. Último ano. 7 meses. Eu quero lhe dizer que ele passou 7 meses
E ele é seu orientador. Sua expectativa é que orientando para sempre um pouquinho mais. É, isso aí. Eu otimizei o negócio, cara. Foi pancada. Minha sorte ainda que teve a pandemia, cara. Assim, a pandemia foi uma tragédia, né, para a sociedade. Mas se ela não chegasse, eu não terminava meu doutorado. Hã? Não, o meu foi acadêmico. Foi na UNB. O meu foi 3 artigos científicos. Mas vai dar certo, pessoal. Vamos lá. Vocês vão dar certo. Vamos em frente aqui. Procedimento substantivo, então, aqui, ó. Procedimento de auditoria planejado para detectar distorções relevantes nas informações. Então, os procedimentos incluem teste de detalhes, classes específicas de transação, saldos contábeis, procedimentos analíticos substantivos. Tá? Aqui, pessoal, ó, ele vai trazer de novo aqui a passagem. Então, como é que é o teste substantivo? Ó? Despesas de viagem e funcionários serem pagas com taxas incorretas. O que ele vai fazer aqui? Ó? Atividade de controle, verificação independente da aplicação das taxas estabelecidas. Mesma coisa, né? Qual o procedimento? Inspecionar a solicitação de reembolso, pagamento de despesa, funcionários em busca de evidências de realização e verificação independente. Procedimento substantivo aqui, ó. Obter cópia das taxas de reembolso e comparar com as taxas aplicadas no reembolso de viagem. Aqui ele vai lá no nível de transação para conferir. No teste de controle, o que eu vou fazer? Eu vou ver só se tem o controle. É feito o controle? Como é que funciona? Eu vou testar para ver se o controle existe. Ok? No teste substantivo, não. Eu vou lá e vou pegar as taxas todas e vou fazer a análise. Aqui eu vou chegar lá no nível de transação. Tá? Ok? Outro exemplo aqui, ó, saldo final da conta caixa e banco, né? Ele vai trazer aqui, qual é o procedimento substantivo? Solicitar a carta de confirmação independente do banco e comparar o saldo fornecido pelo banco com o saldo final registrado no livro caixa. Tá vendo aqui que eu fui na transação e obtive a informação? Tá? Eu não testei aqui se ele tem algum mecanismo de controle desses saldos. Tá? Eu fui no nível de transação e conferi ali as transações de forma substantiva. Sim. Sim. Esse risco sacado é um problema atual, né? É interessante, assim, sempre que o mercado, ele sempre arruma um jeito de burlar os controles estabelecidos, né? Esse risco sacado é um exemplo. Vocês conhecem a história do risco sacado, pessoal? O risco sacado foi o caso Americanas. Tá? Existe o mercado financeiro, né? O que acontecia, né? Normalmente, quando você faz desconto de títulos, né, e duplicatas, né? Como é que funcionava antes dessa história de risco sacado, né? Fornecedor. A empresa, ela entregava o banco lá os títulos, e aí isso contava no balanço dela como, enfim, isso ficava registrado, né? Só que aí o banco passou a fazer uma operação, uma nova tipo de operação que ele denominou, explicando de uma forma mais simples, né? Risco sacado, que ele só assumia o risco, entendeu? E aí esse montante de transação não ia para o balanço. Tá? Isso. Então, quando você olhava lá o balanço, você não tinha lá a dívida toda, a empresa só tinha a parte boa, que são as receitas e tal. Mas a dívida mesmo acabava ficando de fora. A estruturação da transação ali, ela não era considerada como se fosse uma dívida para a empresa. Ela estava só ativada, não é isso? É um financiamento da conta fornecedor. O fornecedor ele emite uma fatura para você com 60 dias. Isso. Você, comprador, vai lá no banco, você que é o sacado, que é o risco sacado, só tem um risco que eventualmente não compreende 60 dias. O banco vai e diz o seguinte: não, tudo bem, eu vou garantir ao seu fornecedor que ele recebe com 60, mas você me paga em 120. Mas esses 60 dias adicionais que tem aqui é um financiamento. E é a contabilização adequada desse financiamento, desses 60 dias, fora. que não estava plenamente contabilizado.
É isso. Rapaz, o lado da criatividade financeira, ela sempre compete com a nossa da criatividade do auditor, entendeu? E essa é a questão de atualização. Então, aqui ele traz um exemplo aqui de saldo de conta também, nessa história da auditoria financeira, né? Traz um caso aqui, então aí vocês podem depois acompanhar melhor aqui. Não vou ler todos, não. Então, aqui a abordagem aqui para planejar os procedimentos de auditoria. Então, identificar o risco que pode causar distorção relevante nas afirmações, né? O risco identificado pode causar distorções relevantes nas demonstrações contábeis, deve estar relacionado à afirmação afetada por tal risco, o que também proporcionará clareza dos termos do planejamento dos procedimentos de auditoria. O passo 2 aqui, identificar a afirmação a ser testada, e o passo 3, formular procedimentos de auditoria. Tá? Então, nesse conjunto aqui, a gente, com aquela ideia de auditoria baseada em risco, tá? Então eu identifico o risco que pode causar distorção. Vamos pensar lá naquele exemplo do almoxarifado de medicamentos, né, daquelas etapas lá. Então, eu identifico lá o risco de o fornecedor não entregar o medicamento. Identifiquei o risco. Aí, qual a afirmação a ser testada? O fornecedor não entregou o medicamento e ele consta nos estoques do município. Pronto. E depois eu vou formular os procedimentos. Qual procedimento eu vou fazer com isso? Qual procedimento eu vou fazer para lá? Eu vou lá e fazer uma contagem de estoque física. Então, aqui o que eu vou garantir com isso, pessoal, no final? Que o saldo lá que está na conta de almoxarifado e fornecedores, ele vai ser adequado com o que vai ser divulgado pelo município, ok? Então, esse é um exemplo aqui dessa auditoria financeira que a gente pode fazer nesse nível de testar teste de controle, teste substantivo. Esse teste aqui seria o substantivo, é o mais analítico que eu vou lá e conto. Mas eu posso também testar o teste de controle. Como é que é o fluxo de recebimento e de autorizações para eu registrar isso no sistema da prefeitura? Então, existem controles para quando ele recebe, existe alguma autorização, eu junto a nota fiscal. Quando eu olho essa estrutura da transação, eu estou fazendo um teste de controle, para ver se os controles internos existem. Mas eu posso fazer o teste substantivo, que é o segundo, que é eu ir lá e conferir exatamente cada transação, ou um grupo de transação da minha amostra. Entendemos isso aí? Teste de controle e teste substantivos? Beleza. Muito bem. Então, do ponto de vista de auditoria financeira, a gente pode fazer esses dois. Testar os controles e testar as transações. E também, né, lembrar sempre que a auditoria financeira, o que eu vou fazer ela? Baseada em risco. Tá? Então, eu mapeio a cadeia lá de transações. Oi? O senhor pode só retornar essa explicação do substantivo, por favor? Do teste substantivo? Agora, o senhor falou há pouco, professor. O senhor falou há pouco. Sim. O substantivo, você vai testar mesmo a transação lá. Você vai lá na transação e vai testar. Ok? Certo. O teste de controle, você vai ver como o controle está estabelecido, se eles existem, enfim, se existe um processo ali para registrar o fluxo da transação. Ok? Entendi. Definido já, né? Previamente. Beleza? Perfeito. Muito bem. Vamos parar aqui, então, na coleta. Aí vamos aqui de evidências e depois de achados. A gente retoma amanhã cedo, né? Amanhã cedo a gente dá uma ajustada aí. Sei que a gente atrasou um pouquinho hoje, mas eu não vou, respeitando aí os compromissos da turma, né? Eu sei que vocês têm aula no passado, mas amanhã a gente dá uma enxugada aí. Qualquer coisa a gente posterga amanhã na saída. Sai um pouquinho mais, meio de 20 por aí, para compensar os 20. Certo. E hoje, já estamos aqui já mais no final, a turma está cansada. Beleza, pessoal? Ok. Essa é uma parte mais técnica, né? O pessoal que é da auditoria está tranquilo aí, né? Mas quem não alguns conceitos novos, né? Tem muita gente que não é de auditoria na turma?
Quantos são? Só para mim ter uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5. No online são quantos? Deixa eu ver, só para mim ter essa noção, que aí a gente calibra mais. Quem que não é de auditoria na... Levante a mão aí, pessoal. Kleber. Mais quem? Valdemir? Tem mais alguém? Tem. 2, 7. Tem bastante gente. Pronto, tem mais 3, ó, são 8 então, né? Então, mas beleza. Beleza, então, pessoal. A gente retoma, então, amanhã, tá? Com o fechamento aí da